Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Agora nós vamos dar seguimento aqui e eu deixei de ler as informações daquela pesquisa que eu fiz lá no Gemini, propositalmente, que é para, se você não ficou até o final para saber que eu não li, você vai ver agora, tá? Olha só, a gente a gente tava falando da DEX, né? Expliquei, tá tudo no outro vídeo. Se você não assistiu, assista, porque senão você vai ficar perdido. E aqui eu tinha feito a pergunta, né? Qual a diferença entre aplicativo descentralizado e aplicativo web blockchain? Preste atenção agora, que agora nós vamos matar a charada do porquê que acontece tantos hacks, tantas drenagens, tantas falcatruas nas redes Solana, Ethereum e algumas outras aí que não está em ênfase porque elas não estão lá no top 10. Vamos lá. Como a gente começou lendo aqui a inteligência artificial do Google, né? Ela diz que foi uma excelente pergunta quando eu fiz aqui qual a diferença entre aplicativo descentralizado e aplicativo em blockchain. E nós lemos lá no outro vídeo sobre aplicativo web, né? Como é que ele funciona. Eu acabei finalizando a explicação no vídeo anterior, onde vive controle, interação e o exemplo, né? Agora nós vamos começar a falar dos demais. Exemplo: um site de notícia que exige login via MetaMask, ou seja, autenticação via carteira, mas guarda os textos em um banco de dados privado, né? Por exemplo, o site da CoinDesk. Vamos supor que a CoinDesk, em vez de usar o seu e-mail, sua credencial do e-mail do Google, ou criar uma credencial própria, ela fala assim: vamos dar acesso a todo mundo que tem carteiras, né, MetaMask, todo mundo tem carteira Xamã ou do XRP Ledger, né? E em vez deles colocarem e-mail, vamos deixar eles privado, usando só as carteiras. Beleza. Aí o site vai lá e coloca a opção conectar sua carteira. Você pega e autentica e automaticamente a sua carteira vai se conectar, vai te liberar, né? Vai ter um gatilho lá no servidor centralizado dele, vai ter um gatilho lá que vai liberar o acesso às informações do site para que você leia, use de qualquer forma, porque você é um detentor daquele tipo de carteira. Então, mas tudo que você está lendo não está na blockchain. A única coisa que está na blockchain é o seu endereço que deu acesso a você. Pronto. Então, não é um aplicativo descentralizado. A única coisa descentralizada que tem aqui é a sua carteira. Aí aqui nós vimos falar do aplicativo web em blockchain, né? Que é o aplicativo centralizado. Agora nós vamos falar do aplicativo realmente descentralizado. E aí vocês vão ver a semelhança com que eu expliquei no vídeo passado. Olha só, para ser um aplicativo descentralizado raiz, o aplicativo tenta eliminar qualquer ponto único de falha. A lógica principal não está em um servidor de uma empresa, mas sim distribuída na rede, onde vive o código principal, o smart contract, que o código principal roda na blockchain. Por exemplo, Ethereum. Onde vive o código principal, que é o blockchain, ou que é o smart contract, roda na rede blockchain. Exemplo, Ethereum, Solana, só que ele está falando de contratos inteligentes. E o contrato inteligente, ele roda onde mesmo, gente? Ele roda na blockchain. De certa forma, porque a máquina virtual da Ethereum é uma rede paralela ao blockchain, Ethereum, Solana, todos que utilizam os smart contracts, né? E as EVMs, ou SVM, ou qualquer VM. Então, o smart contract, ele não roda dentro do blockchain, porque se ele rodasse dentro do blockchain, ele denigria, depreciava, diminuía a escalabilidade da rede, igual Ethereum. Ela chegou a funcionar com contratos on-chain e
teve uma depreciação na velocidade muito maior do que a do Bitcoin. Então, eles preferiram inventar alguma coisa, ou seja, criar um computador virtual, que é uma máquina virtual, para rodar os contratos inteligentes paralelo à rede. E isso eles dizem que é dentro da rede. Não é, é paralelo à rede. Só para você ver que aí é a terceira camada, né? No caso, existe a primeira camada, a segunda camada seria a EVM e a terceira camada seria as rollups, em vez das rollups ser camada 2. Mas eles não nomearam EVM como camada porque eles quiseram dar a nota de que o EVM ou máquina virtual Solana ou Ethereum era única, era dentro da blockchain. Não é. Elas têm, quando você copia um blockchain da Ethereum, você pode copiar só o blockchain. Mas se você quer que ela funcione como camada 1, você precisa ter a cópia também de uma máquina virtual. Controle, geralmente governado pela comunidade ou por código imutável. É o caso do XRP Ledger, que não tem mutabilidade porque ele não tem um contrato inteligente externo, tá? É tudo interno. A programabilidade é interna. Ninguém pode simplesmente puxar a tomada. Por quê? Você desliga um servidor daqueles, vamos ver quantos servidores nós temos hoje. Eram 1.500 e pouco outro dia. Vamos ver quantos servidores nós temos hoje no XRP Ledger. Provavelmente deve ter diminuído ou aumentado, não sei. Vamos ver. Se tiver aumentado, melhor ainda. É sinal que nós estamos indo de vento em popa aí, né? Validadores, vamos lá. 812, caiu quase que pela metade, viu, gente? Eram 1.500 e poucos servidores aqui. Eu acho que deve ter alguém ou tentando criar um problema na rede, igual houve um tempo atrás, e não conseguiu dessa vez, ou pode ser as instituições entrando aí pesado, tá? Fazendo seus testes, tá? Mas não vamos entrar nessa seara não, porque senão nós vamos perder o fio aqui da meada. Vamos lá. Então, é imutável e ninguém pode simplesmente puxar a tomada. Ou seja, vamos dizer que de 1.500 validadores que tinha aqui, 1.500 e pouco, desligaram ali pelo menos 500. Não, 500 não, foram 700. 700 validadores desligaram aqui. Não fez nem cócega. A DEX continuou funcionando e tudo no XRP Ledger continuou funcionando. Isso quer dizer que nós estamos nesse controle aqui, ó, né? Se desligar uma máquina virtual da Ethereum, o que acontece? Para de funcionar qualquer coisa lá, porque é ali que roda a máquina virtual, né? Só que tem um porém. Cada validador roda uma máquina virtual junto com o Ethereum, ou seja, de certa forma eles estão distribuindo e descentralizando toda a infraestrutura. Não é só, por exemplo, todo um exército de validadores com uma máquina virtual para todo mundo. Não é. Cada uma roda a sua máquina virtual. Porque cada uma tem o poder de rodar um contrato inteligente diferente ali, né? De certa forma, continua sendo a máquina virtual descentralizada. Só que os contratos inteligentes, ele funciona também descentralizado, mas corre-se o risco o ponto único de falha da Ethereum é o contrato inteligente. E corre-se o risco de alguém manipular um contrato inteligente e mexer ali em alguma coisa na rede. Os dados essenciais são públicos e auditáveis na blockchain. Essenciais é o quê? Chave pública, que é os endereços da carteira, é todas essas informações que você consegue aqui criar uma DEX, criar um aplicativo de negociação, de empréstimos, tudo relacionado aos dados públicos. Dados privados, só quando uma Midnight ou qualquer outro blockchain privado restringe acesso ao público, né?
Exemplo, Uniswap é uma corretora que não tem dono central. Diz que não tem dono central. O código dita as regras e ninguém pode impedir de você trocar suas moedas. Só que ela depende do contrato inteligente. E quem é que implementa esses contratos inteligentes lá na DEX da Uniswap? É uma pessoa central, né? E tem que estar implementando outros e outros e outras. Como? Quando uma pessoa cria um token, na realidade ele está injetando mais um contrato inteligente na rede, tá? Então, esse é o ponto de falha, porque tem a centralização de uma pessoa para fazer isso. Então tá aqui, características, né? Aplicativo web centralizado, híbrido, aplicativo descentralizado, hospedagem, servidores como AWS, Google Cloud, blockchain e sistemas como o IPFS, identidade, e-mail, senha, carteiras digitais, censura, pode ser bloqueado ou deletado pelo dono, praticamente impossível de censurar no blockchain, velocidade, muito rápida, depende da taxa e tempo de rede, gás, tempo de finalidade do bloco, né? Quanto mais rápido, melhor. Lógica, código privado em um servidor, smart contract aberto e público. Só que aqui ele deu um ênfase mais a Ethereum e Solana e fala muito dos smart contracts, o que não é o caso do XRP. Por isso que ele nunca vai citar o XRP ali, né? Na prática, a maioria dos aplicativos que usamos são híbridos. O site que você vê no navegador geralmente está em um servidor normal, centralizado, para ser mais rápido. Mas os seus ativos e as operações financeiras ocorrem no smart contract da blockchain. No caso do XRP, diretamente na blockchain. Você interage diretamente na blockchain. Tá aqui, ó. É a interface do lado do cliente que ajuda você a interagir com o XRP Ledger e sua exchange descentralizada integrada, tá? Ele foi criado para facilitar o gerenciamento seguro do criptoativo. Você pode usar o XRP Toolkit para enviar, receber e negociar criptoativos no Ledger. Pronto, você interage diretamente com o Ledger e não com um contrato inteligente igual aqui no Ethereum, tá? Se o site sair do ar, o aplicativo continua vivo na rede. Você só precisa de outra interface para acessá-lo, já que um aplicativo web comum, né? Se o site cai, o serviço morre junto. Ficou clara essa distinção, né? Agora, ou seja, tudo aquilo que eu falei com vocês há muitos anos e estou repetindo agora. Agora nós vamos entrar aqui numa seara, que é o Drift Protocol, né? Negocia opções perpétuas na Solana com o máximo de desempenho, alta liquidez, garantia em múltiplos ativos e rendimento em todos os depósitos. Esse Drift aqui, gente, vamos entrar num aplicativo aqui para vocês compararem com este daqui, ó. Cadê ele? Esse aqui, Hyperliquid. Ele é como se fosse o Hyperliquid, tá? Aqui, ó. Vamos tentar acessar o site deles. Deixa eu ver. Aqui, ó, o website. Website do Hyperliquid, né? Para quem já ouviu falar do Hyperliquid, é isso aqui, ó, tá? É como se fosse um aplicativo centralizado que busca informações dentro da DEX, dentro do Ethereum aqui, por exemplo. Buscando informações dentro do Ethereum, ele está usando contratos inteligentes a todo vapor. E esse aqui é de alta frequência. Aparentemente, esse também deveria ser de alta frequência e faz a mesma coisa, só que usando contratos inteligentes na Solana, beleza? Bom, aqui a gente vê, ó, já estava entregando ouro aqui. Aqui a gente vê, né, como que funciona. Drift Protocol é uma exchange descentralizada de código aberto e construída na blockchain Solana. Conecte-se na estratégia, concentre-se na estratégia e deixe que o Drift cuide do seu posicionamento. Futuros, swap perpétuo, negocie os mercados de contratos perpétuos mais aquecidos com alavancagem de até 101 vezes, negociação à vista, spot, né?
Negocie ativos com alavancagem de até 5 vezes. Troca de tokens, que é o swap. Troque qualquer par com alavancagem assim, até 5 vezes. O Drift foi projetado com o objetivo de ser eficiente em termos de capital, mas também em proteger seus ativos. É aqui que eu quero que você preste atenção. Olha só, e proteger seus arquivos. Deixei em vermelho, um alerta. Conseguimos isso ao implementar um sofisticado mecanismo de gestão de risco com margem cruzada. Um sistema de ferramenta com ampla proteção contra a sobrecarga de risco. Olha isso, gente. Com ampla proteção de sobrecarga de risco. Bom, aqui você viu que é uma DEX, né? E vocês já repararam que sempre tem a versão 3, versão 2, versão 1, que é a primeira, versão 4 agora na AVE, né? A AVE lançou a versão 4 que está puxando o tapete da galera, né? Depois nós vamos trazer essa informação aqui para você ver. Olha só, aqui é ele, o Drift. Olha o símbolozinho dele aqui, ó. Olha o despencado dele aqui, ó. Olha o paredão que houve aqui. Ele caiu de 7 centavos para aqui, quanto foi? Deixa eu ver, 3, quase 4 centavos. Aí você fala assim, mas não foi muita coisa não. Sim, não foi, mas para o preço de 5 centavos, né? Mas a Midnight aqui, ó, vai em 5, 6, depois volta para 4, beleza. Mas aqui tem uma estrutura acontecendo e aqui houve um problema. Aqui é o Drift dentro da... e aqui ó, diz que ele tá abaixo do preço 32. Vamos atualizar a tela aqui. 29% abaixo em 24 horas, tá? 32 agora atualizou. 32% abaixo do valor anterior de 24 horas. Não, aqui é semanal, ó. De uma semana. Vamos ver de 24 horas quanto que foi? 28%. Semanal 32, mensal 38, 90% no anual, ou seja, ele já chegou a valer 91 centavos e hoje está valendo 90% a menos. Vamos lá. E aqui diz que 9% em 24 horas o preço do token Drift caiu. Por que que caiu, né, gente? Por que que caiu? Aqui tem um site da Arkham, que é análise de dados, né? Deixa eu atualizar a página e aqui também. Aqui nós vamos ver dados em tempo real do token. 249.461.407 dólares e 45 cents, né? E aqui, ó, bem no cantinho aqui você pode ver o paredão que houve, né? Bem aqui, ó. É pouca coisa, mas é um paredão, né? Aqui a gente já vê dentro da Arkham a exploração, tá? Do Drift. Tudo que foi explorado aqui, ó. Ethereum, USDY, Solana, né? Tudo. E aqui, ó, tudo negativo, ó. Porque tá havendo uma drenagem lá dentro até certo momento. Ninguém falou que acabou a drenagem. É carteira enviando para carteira aqui, ó. Carteira enviando para carteira. E aqui é o aplicativo, né? O aplicativo, quando você acessa, é no mesmo estilo do Hyperliquid. Vocês estão vendo? Quando eu mudei de tela, vocês estão vendo a similaridade. Olha só, gente, é muito similar, tá? É muito similar. Parece fábrica de exchange, ó. Aqui agora apareceu, mas não tinha não, ó. Bem aqui, ó. Tá dizendo assim: o serviço Drift está suspenso até novo aviso devido a atividades irregulares no protocolo. Acompanhe atualizações em... Vamos copiar isso aqui. Gente, tem um negócio interessante aqui. Se isso aqui fosse descentralizado, essa DEX aqui fosse realmente descentralizado, é aqui que a gente quer chegar. Você acha mesmo que a gente ia ver, né,
a gente ia ver eles pausarem a utilização, aí eles mandam você para cá, ó. Aqui, ó. O que tá dizendo aqui? Vamos pegar aqui que foi anterior, né? Tá dizendo assim, ó. Estamos observando atividade em comum no protocolo. Estamos investigando. Por favor, não deposite fundos no protocolo enquanto investigamos. Isso não é uma brincadeira de 1º de abril. Proceda com cautela até novo aviso. Forneceremos atualizações adicionais por meio dessa conta. Vamos avançar aqui, voltar lá e pegar essa última informação que nós temos do assunto. Drift Protocolo está sofrendo um ataque ativo. Depósitos e saques foram suspensos. Estamos coordenando com diversas empresas de segurança, bridge e exchanges para conter o incidente. Isso não é uma brincadeira de 1º de abril. Forneceremos atualizações adicionais por meio desta conta assim que tivermos mais informações. Fixaram. E ainda fixaram. Aí, alguém fez um comentário aqui, ó. Vamos lá. Ele fala assim: o que está acontecendo com esses aplicativos da Solana ultimamente? Convenientemente, todos estão sofrendo algum tipo de ataque hacker. Gente, todos ele está falando. Convenientemente. O cara não está acreditando. Eu também não acredito. Convenientemente, todos estão sofrendo algum tipo de ataque hacker. Porque estamos no mesmo setor onde muitas plataformas anteriores foram hackeadas. A segurança não foi verificada, confirmada e reforçada? O exemplo arrasta, né? Se houve um hack na Ethereum, a Solana tem que correr atrás e se proteger, ou vice-versa. Não foi reforçada? Ou será falta de competência e o uso da bobagem de que criptomoedas não são regulamentadas? Então, invista por sua conta e risco? Sinceramente, outra grande M, né? Bom, vamos ver o que tem mais aqui, ó. Vamos ver o que esse cara tá falando. Como é que isso continua acontecendo? Você e outros protocolos vivem se gabando de sua segurança e de todas as auditorias pelas quais passaram. Mesmo assim, os ataques continuam acontecendo. Seria a mesma coisa de você ver a Flare, a Nodo, na Flare não, a Nodo não, a Flare, que aí nós estamos falando de aplicativos de empréstimos e cofre. Flare, Doppler Finance, a Midas, né? Falando, nós fomos roubados, né? Você imagina? Aqui nós estamos falando de contrato inteligente, tá? Eu não quero ser esse cara, mas obrigado por jogar. Eu acho. Ó. Alguma coisa aqui, ó. Eu não sei o que foi que o cara, sobre o que o cara tá falando não, mas provavelmente alguém que mora na Índia é que ele tá falando aí que fez alguma coisa, falou alguma coisa, sei lá. Vamos voltar. Às vezes tem até a pista aqui, né, de que é isso. Deixa eu ver. Não, não é isso não. Não tem nada a ver ali não. Olha os caras aqui, ó, palhaço, né, chamando de palhaço. Ó, abril, né, é um grande mês. Olha o que a própria Drift postou. Abril será um grande mês, né? Lua. Aí a galera chacoteando. Por quê, pessoal? Porque eu, o Anderson, já tô calejado de falar desses hacks, dessas drenagens, dessas coisas que acontecem dentro dessas redes e as pessoas ainda continuam investindo lá dentro. É a mesma coisa que aconteceu com os contratos inteligentes, não, com os feeds lá da Chainlink. Mas é porque o cara esqueceu de desabilitar aquele feed e ele estava negociando com feed de preços antigos. Tá, mas tem um ponto de falha ali que, se não da Chainlink, mas quem usa Chainlink, beleza? Contratos inteligentes, Chainlink usa também. Você já imaginou se por algum motivo ocorrer um problema desse? Você sabe por que não vai ocorrer? E se ocorrer,
dou minha cara a tapa aqui, eu chego aqui e falo, pessoal, ocorreu e eu falei que não ia ocorrer. Mas você sabe por que eu acho que não vai ocorrer? Nenhum hack, uma drenagem na Chainlink? Primeiro, porque os bancos estão entusiasmados com eles. Ele está resolvendo o problema do mundo real. Ele não pode ter irresponsabilidade. Lembra do assunto da responsabilização que a Ripple tem e não pode ficar drenando, não pode drenar carteiras no XRP-LED ou aplicativos no XRP-LED, como acontece lá nos outros protocolos? Vocês notaram agora por que XRP-LED não tem o preço que essas criptomoedas vêm tendo explosivamente? Porque nós não temos capital venture dentro dos nossos projetos. Todos são contra nós, porque eles preferiram ir atrás de projetos que provavelmente prometeram para eles que eles iriam receber os seus de volta com juros e correção monetária se eles investissem lá. Ó, confia em mim, você compra, você, alguns até recebe, né? Mas você financia o projeto, a gente te dá um token como garantia e nós garantimos que você vai receber seu dinheiro com juros e correção. Aí o que acontece? Acontece um hack, né? Porque tá passando da hora do cara receber o dinheiro dele de volta. Ele vai lá e pum, acontece um hack. O cara já começa saltitado lá de lá e falar, meu amigo, e agora? Como é que eu vou receber? Calma, gafanhoto, toma aqui o seu dinheiro com juros e correção. Cara, oxe, você tinha esse dinheiro aí? Tínhamos. Como? Aí ele não vai falar que hackeou, né? Ou vamos supor que eles já sabem que tem uma porta dos fundos ali que eles possam hackear. E é isso que está ocorrendo. Muitos projetos já vinham fazendo isso há muito tempo. E todo mundo botando culpa lá na Coreia do Norte. Tá? E aí, nem a China eles não quiseram mais comprometer, né? Botaram culpa na Coreia do Norte. Aí o que acontece? Olha só. Aqui na Bcrypto já tá saindo a informação, né? Essa aqui eu acho que é de hoje, deixa eu ver. Nem é só um pedacinho da informação. Aqui, ó. 1º de abril, foi ontem. Dex Drift Protocol da Solana sofre suposto ataque de token, cai quase 20%, como nós já vimos ali. Drift Protocol sofre ataque após alerta de exploração. Após alerta de exploração. Se não tivesse um alerta de exploração, ia ficar tudo numa boa. Antes, não existia tantos protocolos de verificação on-chain, igual a Akan, igual a aquela outra lá da... que o FBI, inclusive, fechou contrato com eles lá, né? Para poder... Chain Analysis, eu acho que é Chain Analysis, que é uma coisa assim, é um outro nome, só que eu chamo de Chain Analysis, eu nem lembro mais qual é o nome correto. Eles agora têm uma tecnologia muito mais avançada, um conhecimento muito apurado de como rastrear valores em blockchain, e agora fica mais difícil, mas mesmo assim eles não desistiram. Ah, mas é porque eles falaram ali que eles estão trabalhando junto com essas empresas. Eles vão receber dinheiro do hack, dinheiro da drenagem, para dizer, ó, tá tudo ok, né? E tem gente que ainda investe nisso. Ainda sem confirmação oficial, mas alerta gera preocupação no mercado da Solana. Token Drift cai cerca de 17% em 1 hora, enquanto trades reagiram à incerteza. Aí aqui só tem esse pedacinho de informação. A exchange descentralizada, a mesma coisa, né? É para negociação de futuros perpétuos. Utiliza a infraestrutura USDC da Circle para garantia e transferências. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui hipotético. Vamos supor que, como ele usa a infraestrutura da USDC, e nós vamos ver mais sobre isso, a USDC, a Circle foi lá e financiou o projeto, injetou liquidez, porque eles são donos da liquidez ali, que é o USDC. Meteu liquidez lá. E qual que é a liquidez deles aqui, gente? Ó, a liquidez deles aqui é isso aqui, ó.
249 milhões. Era para ter mais. Vamos dizer que aqui está dizendo que está 6% a menos. Vamos dizer que 249, 461, 407,45 mais 6,05%. Saíram 15.092.415. Será que não tiraram foi o dinheiro, a liquidez que eles injetaram antes e tá ficando aqui só a liquidez que agora já existe dos desavisados, das pessoas que investiram, que estão negociando na realidade aqui dentro, os negociadores? Ou seja, é só um impulsionamento que precisa, né? Vocês lembram da Double Finance quando nós estudamos ele aqui? Para a Double Finance chegar onde ela está, teve quantas empresas que entrou com o seu dinheiro lá dentro? Vocês viram? Vocês acompanharam aqui. Quem não acompanhou, tem uma playlist aqui para vocês acompanhar. Então, o que acontece? Se acontece um problema na Double Finance, eu vou dizer que eu acho que eles tentaram ou tiraram o dinheiro deles. Mas como eles dependem de responsabilidade, conformidade, eles não vão fazer isso. Primeiro porque é mais difícil eles drenar alguma coisa no XRP Ledger. Sabe por quê? Porque não tem contratos inteligentes, eles não podem ir lá para o Japão ou acessar um servidor no Japão, criar um contrato inteligente para conversar com um contrato inteligente no XRP Ledger e falar assim, ó, eu tô vendo que você tem uma portinha aí, um problema aí, eu quero acessar essa porta. Aí vai lá e acessa e busca todos os fundos que tem naquele contrato inteligente. Não tem isso, gente. Esse é o ponto de falha da Ethereum, Solana e todas que usam máquina virtual. Você tá entendendo? E contratos inteligentes. Aí você fala assim, então a Charral, ela pode sim ser drenada por lá. Se tiver usando um contrato inteligente malicioso, sim. Se tiver um contrato inteligente lá e que tiver uma brecha mal escrito e alguém criar um outro contrato inteligente Charral, falando que, ó, você tem essa passagem aqui, eu vou entrar aqui e você tá me dando condições, eu vou buscar alguma coisa aí dentro do seu contrato, beleza? Só que ele precisa, olha, tem essa ainda. Como as carteiras do XRP Ledger não tem contrato, não é baseado em contrato inteligente, que na Ethereum tem baseado em contrato inteligente e tem sem ser baseado em contrato inteligente. E nós não temos nenhum desses que é baseado em contrato inteligente. É sem contrato. Quando o cara faz um contrato inteligente desse para conversar com o outro, para drenar uma carteira, a carteira tem que ser assinada. Se ele não tiver a chave privada daquela carteira para assinar, não tem negócio. O contrato inteligente não vai conversar. Por quê? Porque lá a carteira está conectada àquele contrato inteligente, a carteira rechochuda lá do projeto de empréstimos, por exemplo, de um DeFi aí da rede. Aí ele está conectado ao contrato inteligente que tem uma brechinha que alguém descobriu e falou, opa, vou explorar essa portinha aqui para me ver. Só que na hora que ele conecta ali, ele precisa que aquela carteira assine a transação. Se não tiver assinatura, não faz nada. Até nisso é mais seguro os contratos inteligentes da Charral. Não é impossível, mas é mais seguro. Tá? Bom, se eu for entrar muito a fundo nisso, vocês acabaram nem entendendo. Mas vamos continuar aqui no próximo, lá na CoinDesk agora. Olha só, gente. Plataforma DeFi Solana Drift confirma um ataque ativo com saídas de mais de 200 milhões da plataforma. E eu fiz o cálculo aqui que deu só 15 milhões, né? Mas está dizendo aqui que é 200 milhões. Eu falei 15 por conta do percentual que a Akan está dizendo aqui, que foram 6% só, tá? Em 24 horas. E eles já dizem que são 200 milhões, tá, gente?
Aqui diz, ó, Drift, uma plataforma baseada em Solana, afirmou estar investigando atividades em comum, nós já vimos isso. O alerta gerou especulações em toda a comunidade cripto, com alguns usuários relatando comportamentos irregulares em suas posições na plataforma. Comportamentos irregulares em suas posições na plataforma. Os usuários, gente, eles estão notando problema nas posições deles, que não deveria ocorrer. Ou seja, alguém está manipulando toda a plataforma. Se fosse totalmente descentralizada, você acha que eles conseguiriam mexer e gerar comportamento irregular na posição do usuário que está com a sua carteira lá? O CEO da Helios, quem é que lembra da Helios aí, hein, gente? A Helios é aquela instituição que tava um burburinho, né? Eu ia falar aquele bum, né? Todo mundo falando boom para todo lado, né? Boom, né? Um burburinho na época, um fomo danado, porque eles vendem, não sei nem se continuam ainda, nem pesquisei mais essa empresa, esse projeto. Eles vendiam uns roteadores que se conectava à internet para você acessar a internet e você doava a internet para as pessoas, né? As pessoas acessavam o seu roteador ou pagavam para você para acessar o seu roteador e você recebia recompensas por isso, alguma coisa desse tipo. Ou seja, você vendia a internet para receber recompensa. Eu acho que era mais ou menos isso. E de repente eles saíram da rede Ethereum e foram para a rede Solana, né? E aí eles são um dos maiores detentores de Solana lá nos validadores. Eles criaram o seu validador e eles são o número 1 de... Antes era Coinbase, depois eles passaram a ser o número 1. Aí, quando eu fui estudar um pouquinho sobre isso, Helios mexe com chips Broadcom, porque os roteadores geralmente trabalham com algum chip de rede, e a Broadcom ela é especialista em tecnologia, né, desse tipo de chip para rede, tanto para dispositivos, né, adaptadores mini PCI para notebook, placas de redes de computador, onde soldada na própria placa-mãe ali, on-board da Broadcom, ou na própria placa de rede off-board Broadcom. Celulares, às vezes trabalham com rede, com chipset da Broadcom. A Broadcom foi proibido pelo loirão de vender tecnologias ou equipamentos para a China, para evitar que eles copiassem os chips americanos. Ou seja, a Broadcom ela é a casa do Anatoly Yakovenko, que é o CEO o cofundador e CEO da Solana. Ou seja, a Helios ela é um braço indireto ou direto da Broadcom dentro da Solana. Ou seja, a Solana ela é praticamente uma empresa da Broadcom. Ou seja, o Anatoly Yakovenko é só a marionete da Solana, né? Assim como Paulo Arduino é lá da Tether, né? Ele é o da Solana. Ou seja, tá tudo interligado ao chipset da Broadcom. Por que que a Solana lançou celulares, né? Aqueles celulares bombados deles lá? Porque a Broadcom é que implementa os seus... tudo onde tem chip da Broadcom tá envolvido com a Solana. Então, não é ruim, mas é a falta de transparência. Em vez de falar assim, gente, a Helios ela é uma empresa que fabrica equipamentos de internet para funcionar assim, você recebe recompensas dessa forma e utilizam chips da Broadcom, ou seja, é uma integrada da Broadcom, tá? Olha para você ver, roteadores, celulares, né? Tudo relacionado à Broadcom. As pessoas que vieram, se brincar,
Mumtaz aqui, vamos ver. Vamos ver quem é ele. Se ele é... parece o Anatoly Yakovenko. Vamos ver se... Aqui deve falar, ó, nesse IQWIC, geralmente fala quem é a pessoa. Vamos ver de onde é que ele veio. Se aqui fala, ó. Desenvolvedor Solana, aqui, ó. É um cofundador da Helios, uma empresa de infraestrutura para desenvolvedores da blockchain Solana. Ele é uma figura proeminente na comunidade, conhecido por seus conhecimentos técnicos, defesa ativa no ecossistema Solana e presença ativa nas mídias sociais. Da Turquia, sua família mudou-se para Niagara Falls, Canadá, durante sua infância. Envolveu muito esporte, combate, inclusive luta livre, rugby, kickbox. Inicialmente planejava frequentar Queen's University. Aqui parece que ele... Aqui, ó, carreiras. Empresa de mídia, né? Carreira ocupando vários cargos da empresa de tecnologia BlackBerry e na empresa de mídia de banco de imagem Shutterstock. Que eu acho que esse Shutterstock aqui é um que tinha um sapinho, né? Mais tarde trabalhou no setor financeiro tradicional. Aqui parece que ele não tem nada a ver com a Broadcom, né? Vamos pesquisar. Broadcom, ele não tem nada a ver com a Broadcom, tá? Se a gente pesquisar aqui, ó, Anatoly Yakovenko, deixa eu ver se eu acho Anatoly Yakovenko aqui. Não apareceu, mas vamos... Aqui nós vamos descobrir se tem ele lá. Pera aí. Anatoly Yakovenko, ó. Pessoas de criptografia. Aqui eu nem vou ler, eu vou só pesquisar, ó. Broadcom não apareceu também, mas aqui tá falando, né? Broadcom não, gente, é Qualcomm. Me desculpem, é Qualcomm. Vamos voltar lá no cara. Vamos ver se é Qualcomm, se ele... F3. Qualcomm também ele não é, tá? Mas o Anatoly Yakovenko, ele veio da Qualcomm. Eu tô falando Broadcom aqui, me desculpem, tá? É Qualcomm, tá? Aqui, ó. Deixa eu traduzir aqui pra gente pesquisar aqui, só pra você ver o que eu tô falando aqui sobre a Qualcomm, ó. A Qualcomm é líder global de tecnologia sem fio, famosa pelos processadores Snapdragon, tá? Para smartphone Android, com foco atual em inteligência artificial generativa, automotivo, computação, Snapdragon versus Elite e 5G, 6G. Fundada em 1985, a empresa sediada em San Diego atua como fabless, desenha, mas não fabrica chips e detém patentes essenciais, que foi o que o Loirão falou, ó, sai fora, não vá vender chip, né, para China, tá? Chip e outras tecnologias. Então, tudo relacionado à mobilidade. Roteadores. Roteadores, olha só, vou pesquisar um negócio aqui. Roteadores com tecnologia Qualcomm. A Qualcomm, ela se eu não me engano, ela é a dona da Atheros. Eu vi ali agorinha, ó. Roteadores com tecnologia Qualcomm oferece alto desempenho com foco de conectividade 5G, Wi-Fi 6 e 7, utilizando modems Snapdragon e plataformas Network Pro para maior velocidade e estabilidade. Destaque no mercado inclui Intelbras, tá? GX300 5G, Ace Predator Connect X7, os modelos da Xiaomi, ó. E a Xiaomi é a chinesa, né? Provavelmente por conta da empresa nos Estados Unidos deve estar usando, né? Eles têm, se eu não me engano, eles estão com fábrica fora da China, garantindo baixa latência.
Ou seja, aqui, ó, o mais legal é ver as imagens, ó. Geralmente tá tudo aqui, tá? Qualcomm. Bom, aí, gente, só pra gente ver, né? O cara aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, roteadores, copiar. Vou pesquisar aqui, roteadores com tecnologia Helios. Eu acho que é Helios, Helios. Deixa eu ver se é Helios. Helios. Helios do CEO. Desse CEO aí. Vamos ver. Blockchain, notícia. Não tem. Roteadores Helios. Deixa eu ver se. Só se eu estou muito enganado com essa tecnologia da Helios. Ó. A empresa de dispositivos médicos Helios está se voltando para a Solana, levantando 500 milhões. Aqui já está falando em área médica. Cofundador, CEO da Helios Crypto. No LinkedIn dele aqui, vamos ver. Cofundador, número 1, desenvolvimento. Parece o Anatoly um powerlift, né? Spocal, mentor, fundador de carismático. Gente, eu só queria que vocês respondessem para mim. Essa Helios que eu tô falando, ela é a Helios que tinha ou tem ainda essa tecnologia dos roteadores? Só coloca aí para mim, por favor, porque eu tô perdido. Eu não vou pesquisar mais isso aqui não, porque nós estamos já em 46 minutos. Vamos aqui, ó, para o primeiro comentário da Locochain, né? A Locochain, ela fala aqui, o explorador Drift Protocol trocou todos os ativos roubados, mais de 270 milhões de dólares, por 129.066 etéreos. Ó, o cara já fez a transação, hein? O explorador. Não é uma exploração comum. Agora o cara tá falando aqui, vamos aqui, ó, correção. Vamos pegar do ponto aqui, né? Senão a gente não sabe o que ele tá falando. A chave do administrador do Drift foi comprometida. A chave do administrador do protocolo, e ele é descentralizado. Se é a chave do administrador, por que ele não usa multi-assinatura? Se é um protocolo que segura ali um TVL alto. Mais de 213 milhões foram drenados da maior DEX da Solana em menos de 10 segundos. Infelizmente, já vimos padrões semelhantes antes. Mercados de garantias falsos, um oráculo manipulado, disjuntores desativados. Vamos analisar. Escritos com inteligência artificial. No 2 aqui, a chave de assinatura do protocolo tinha controle total sobre a criação de mercado, a atribuição do oráculo, limites de saque. Não havia bloqueio de tempo, nem multiassinatura, nem atrasos. O atacante criou um token CVT, aumentou os parâmetros de risco ao máximo, manipulou o oráculo e drenou 213 milhões, né, em 10 segundos. Aí ele fez até aqui um organograma. Aqui. A gente viu que o cara usou a chave, né? Usou uma chave aqui, né? Ele assinou com que chave? A única chave que existia? Criação de mercado. Em uma única transação, o atacante chamou o Initialize Spot Market para criar o mercado spot em número 63 para a CVT. Os parâmetros definidos pelo explorador contam toda a história. Aí tá aqui, ó. Aí ele tá explicando tudo que ele fez, né? As alterações no contrato inteligente, tá, gente? Diga-se de passagem, no contrato inteligente. Vamos ver a imagem, o que ele tá dizendo aqui. É meio técnica, mas é melhor para a gente, pelo menos, pegar a informação. Cada $1 depositado é igual a $1 do poder de empréstimo. Mercados normais usam 80% a 90%. Nesses itens das alterações no contrato, tá falando aqui que
zero penalidades de risco de concentração, zero, sem perdas para grandes posições. Né? Zero, zero, nenhum incentivo para liquidar. Colateral, nível mais alto. Nome do mercado padrão. Aqui é o que cada uma dessas opções que foi alterada lá faz. Vamos ver aqui o que ele diz aqui ainda. Combinadas, essas configurações permitem que o atacante deposite tokens sem valor e receba poder de empréstimo total e ilimitado contra eles. É uma porta dos fundos, não tem como dizer que não é, tá, gente? Na mesma transação, o atacante adicionou os mecanismos de interrupção de negociação 20 vezes. Interrupção de negociação 20 vezes em 5 mercados de ativos reais. Olha o USDC aqui, Ethereum embalado, Solana embalado, token de liquidez e provavelmente Bitcoin embalado. Isso garantiu que nada impediria o saque em massa que se seguiram. Para ele, né? O cara tá fazendo uma análise praticamente em tempo real, né? Para nós aqui numa trend. O oráculo. Para o oráculo do mercado CVT, que é o token que ele criou, o atacante usou um oráculo Switchboard on Demand, o que ele controlava. Tem até o endereço aqui, ó. É no explorador, tá? O cara tá analisando tudo no explorador. Vamos lá, é isso aí. E aqui, o atacante configurou o Drift para ler oráculo Source 11 do feed do Switchboard. Olha só, não é da Chainlink, tá? Switchboard. O atacante definiu o Mas não era importante ter um oráculo? Por que eles estão usando Switchboard? Será que é o mais barato? O atacante definiu o preço para fazer com que 500 milhões do CVT dele parecesse valer centenas de milhões em Solana. Foram registradas 20 transações em pools em 1º de abril, indicando manipulação ativa de preço durante a exploração. O token, o CVT em perfeito estado, né, oferta mais ou menos 750 milhões fixas, autoridade de cunhagem nula. O explorador detinha 600 milhões desse CVT, 80%. Depositaram 500 milhões no depósito de rendimentos e posteriormente os 100 milhões restantes. Atividade de mercado orgânica nula. Um token criado exclusivamente para a exploração. A sequência completa durou menos de 15 segundos, gente, com um gasto confirmado de mais de 213 milhões. Retiradas adicionais de Ethereum embalado e Solana embalado e provavelmente elevarão o total para mais de 240 milhões. As consequências: o número de JLPs restante caiu 41,7 milhões para 133. Isso significa que 99,99 do estoque foi drenado. A carteira do explorador agora detém 000, tá? Do explorador, tá, gente? Ele vendeu tudo, trocou tudo. Infelizmente, este é o segundo grande ataque DeFi em 10 dias, resultando, olha só, em 10 dias, eu nem trouxe os outros aqui, resultante de uma chave privilegiada comprometida, uma chave, com o USR da Resolve. Não, nós falamos da Resolve, né? Vimos chave Service Role comprometida, 80 milhões de USR em laço cunhados, extraído mais de 25 milhões de dólares. Então, nós não estamos perdidos, não. Nós falamos da Resolve aqui, sim. Vamos voltar agora na postagem principal dele, depois dele fazer essa análise aqui muito interessante. Aí tem essa daqui, ó, que ele falou, né, ó. Vamos lá. Correção sobre compromisso chave. Há uma semana o Drift migrou para uma nova assinatura múltipla, criada por um assinante da assinatura múltipla antiga.
esse assinante não se adicionou a nova assinatura. Ou seja, ficou um ponto de falha das antigas lá dentro, né? O explorador também iniciou a proposta na antiga conta multiassinada para transferir o controle administrativo para a nova carteira. Os 5 signatários, todas as 5 chaves que assinam, né, na nova assinatura múltipla, apenas uma era da configuração anterior, porta dos fundos, isso aqui pode ser chamado, ou um ponto de falha. Os outros 4 eram completamente novos. Gente, isso aqui foi proposital, não tem lógica. Em uma estrutura de segurança, nunca isso ia permanecer. Isso aqui, eles criariam 4 e excluiria essa chave e criaria mais uma. Não precisaria criar 5 contas de uma vez só. Uma tinha que permanecer, que era para garantir um acesso se desse errado nessas 4, tá? A carteira foi configurada com um limite de 2 por 5. Não são 5 carteiras aqui para assinar, mas existe um limite. Eles poderiam colocar que todos os 5 deveriam assinar, que 4 deles poderiam assinar e um não precisaria estar assinando, 3 poderiam assinar e 2 não poderiam assinar, mas colocaram quase que deixaram a mesma carteira, 4 para assinar e uma carteira antiga para 4 para não assinar, não precisava assinar, e quase que deixaram só uma das antigas para assinar, mas na realidade deixaram 2, que provavelmente uma delas foi a carteira antiga que continuou com a brecha, né? Se tivesse colocado 3, aí provavelmente eles conseguiriam barrar um pouquinho, mas colocaram 2, né? Aqui, ó, em um bloqueio de tempo de 0 segundos. Gente, foi proposital. 0 segundos para bloquear. Ou seja, o cara teve tempo. Quando aqui, ó, ele acessou a configuração, a carteira da configuração anterior, é 0 segundo para bloquear. Não teve nada que fizesse ele bloquear a transação pelo outro não tá assinando. São 2 que deveriam assinar. Ou seja, ficou desabilitado. 0 segundo é desabilitado praticamente. Tá? Às vezes o cara fala assim, mas 0 segundo é o tempo mínimo para que quando ele tentasse, ele já estava bloqueado. Não, é desligado. Tá? Há cerca de 5 horas, um único signatário remanescente usou a nova assinatura múltipla para propor a mudança do administrador do Drift. Um dos novos signatários assinou em conjunto 1 segundo depois, atingindo instantaneamente o limite de 2,5. Por que aconteceu? Agora nós estamos vendo aqui o real problema. E continua sendo proposital esses 0 segundos e 2 somente. Quando atingiu a segunda assinatura aqui, foi porque um dos signatários assinou um conjunto, né? 1 segundo depois, atingindo instantaneamente o limite 2,5, porque ele estava, né? Há cerca de 5 horas, o único signatário remanescente usou a nova chave de assinatura múltipla para propor a mudança do administrador do Drift. E com a assinatura dele, bateu com a assinatura do primeiro que estava assinando com a chave antiga e gerou as 2 assinaturas necessárias. Sem nenhum bloqueio temporal, a transação foi executada imediatamente. Ele deixou uma nota aqui: alguns dos programas relevantes da Solana não foram verificados, o que limita a análise completa. Continuamos a analisar os dados on-chain e publicaremos um relatório pós-mortem mais completo, abordando a migração multiassinatura, o contágio do DeFi da Solana e a exposição do Vault, do cofre. Olha aí, a exposição do cofre, em uma publicação subsequente. Ele vai trazer isso aqui ainda. Vou deixar separadinho aqui, qualquer coisa, nós vamos pegar essas informações.
E aqui o VET falando, ó, DeFi na Solana está sendo explorado ativamente com mais de 250 milhões transferidos atualmente. O atacante está fazendo a ponte entre ativos de outras blockchains para, por exemplo, trocar o USDC por Ethereum. Tudo vai para o USDC. Um dia bastante ruim para os incidentes graves. A Hope da Círculo reagiu rapidamente e congelou os ativos. Só os USDCs, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. O que vocês acham? Nós estamos... Quem está com XRP, Stellar, Cardano, Midnight, baseado naquela premissa que eu falei lá no vídeo, não sei se foi no outro ou foi nesse, já passou 1 hora ali de vídeo. Você acha mesmo que o XRP Ledger, Cardano, Stellar, Midnight, não tendo capital venture, investindo diretamente em tokens, querendo fazer o que eles fazem lá nos projetos deles lá, vocês acham que é interessante para quem está investido, ou era melhor que eles viessem aqui, pampasse os preços dessas moedas e depois arrancasse, puxasse o tapete da gente, né? Então, eu acho que essas 4 blockchains aqui são as principais. É claro que tem outras, mas eu falo por mim. Essas 4 é a que eu mais confio até o momento, tá? Bom, e você? O que você acha? Qual criptomoeda que você tem e eu não estou falando dela aqui que você confia? Eu sei de algumas, mas eu não vou comentar. Coloque aí nos comentários. Pode falar o que você quiser, gente. Coloque o que vocês quiserem aí. O importante aqui é a gente ter informações. Da mesma forma que eu trago informações para vocês, vocês estão trazendo para mim. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né? Se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber. Muito obrigado por você ter assistido.